é forte. Dá. Não tens um bolso. Então vá, pontapé de saída. Mexe. Cá estamos novamente. Cá estamos novamente para mais uma tertúlia. Nossa segunda tertúlia neste reino de amigos. Desta vez para falar de um tema motivado por um artigo do Tim Keller. E permitam-me começar por introduzir um bocadinho esse artigo. O Tim Keller, já na fase final da vida dele, escreveu uma série de artigos, são 4 na verdade, sobre o declínio factual que está a acontecer do evangelicalismo na América e a renovação deste movimento cristão. Ainda não factual, mas digamos uma estratégia ou uma esperança de que isso possa seguir-se ao declínio. E nós queremos basear esta nossa conversa especificamente no segundo artigo dessa série, em que ele fala do declínio do evangelicalismo, expondo alguns dos fatores que levaram a esse declínio, e faz uma coisa muito interessante, na minha ótica, que é tentar estabelecer uma distinção entre o que eles chamam uma corrente mais fundamentalista dentro do mundo evangélico e uma corrente que, ainda sendo conservadora, afasta-se desse fundamentalismo. De alguma forma dá a entender que esse fundamentalismo contribui, ainda que não seja a única causa, mas contribui para o declínio ou a descredibilização do movimento evangélico. Eu queria começar por aqui. Ao fazer isto, o Tim Keller está, de certa forma, a criticar o evangelicalismo. Está a criticar-se a ele próprio, porque ele considera-se um evangélico, e está a fazer um exercício de autocrítica, no fundo, do qual nós, por vezes, podemos ter tendência de fugir. Ou por autopreservação, ou por querermos, de facto, cerrar fileiras e achar que temos que criticar os outros e não nós próprios. E, por outro lado, quando não fugimos desse exercício e aceitamos fazê-lo, às vezes fazemos-lo de formas pouco construtivas. A crítica pode passar a ser apenas murmuração, ou pode passar a ser uma desconstrução pura, que não deixa pedra sobre pedra e deita o bebé fora com a água do banho. Esta expressão muito engraçada. E então acho que era bom começarmos por aqui pensando, faz sentido sermos autocríticos? E quais são as salvaguardas que devemos tentar ter na nossa postura ou no nosso discurso logo a priori, para que esta crítica não desemboque em coisas totalmente infrutíferas? E se quisermos pensar já no exemplo do próprio Tim Keller, como é que ele faz isto? Como é que ele consegue ser crítico sem ser destrutivo? Então, desde logo, um movimento que não tolera autocrítica é uma seita, é um culto. Okay? Portanto, é uma das características dos cultos, não é? Daqueles movimentos loucos, é que não se autocriticam, que os líderes estão para lá de qualquer crítica. E acho, sobretudo, a Igreja Protestante nasce de uma crítica interna, não é? O Martinho Lutero, ou seja, a ideia não era fundar o protestantismo inicialmente, era reformar a Igreja Católica. Portanto, acho que nós protestantes temos esse sangue na veia de autocrítica, e a mim... Para sermos coerentes, pelo menos. Exato, e a mim, pessoalmente, passando o pleonasmo, ouço mais as críticas que vêm de dentro do que as críticas que vêm de fora, porque acho que têm mais propriedade. Não quer dizer que as outras não terão, mas eu valorizo mais uma crítica vinda de dentro, não é? Do que uma crítica externa. Sim, e o Timothy Keller era alguém que tinha uma forma de estar intelectual e espiritualmente honesta. Portanto, era alguém que abraçava a reflexão da sua própria fé e fazia-lo
a miúdo e com qualidade, e é bastante estimulador. Sempre foi lê-lo e ler este artigo em particular, que aconselhamos já agora que leiam. Nós depois podemos pôr Em rodapé. juntamente com o número para ganharem um carro. Em cartão. Em cartão, exato. Sim, sempre foi uma pessoa que teve essa capacidade, no meu entender, equilibrada de fazer essa autoavaliação. Sim, e aliás, de procurar pontos também com, por exemplo, com denominações diferentes, o que é logo sinal de maturidade, para já, sem cair num relativismo, porque lá está, como tu dizias há pouco, que há o risco de ou por um lado sermos bastante facciosos, ou por outro cair numa desconstrução que acaba e que depois não leva a lado nenhum. Mas ele não era exatamente um relativista, ainda que fosse muito procurasse essas pontes, esse diálogo. Aliás, eu lembro-me de outro artigo, acho que era qualquer coisa How to Preach in a Secular Context, alguma coisa assim, e uma das coisas que ele dizia quando se preparava para pregar dizia, para já não falar sobre um assunto sem estar preparado, e ler não apenas uma ideia sobre o assunto, para não ser apenas, para ter apenas uma visão, mas não ler apenas duas, mas ler 3 ou 4, para até dar-se a possibilidade de ele próprio mudar de opinião ou construir ele próprio uma opinião a partir dessas 4. Ou seja, era alguém que estava aberto à verdade, ou seja, não se assumia como ele o detentor por natureza da verdade, mas abria-se à possibilidade de a descobrir. Estava atento, porque a verdade é livre, não é? E não é posse minha ou do Timothy Keller. E isso é muito interessante e é uma postura equilibrada, e por isso eu não creio que ele tivesse caído em nenhum destes extremos. Sim, à partida é um tipo acima de suspeitas. Uma vez vi uma piada que era algo do género: tu devias saber que estás completamente já fora de órbita quando achas o Tim Keller demasiado liberal. Exato. Olha que eu tenho ouvido bastante de pessoas que nos podcasts que eu sigo, Então a piada aplica-se a ti, de pessoas que há um movimento agora a criticar o Tim Keller por ele ser demasiado soft, winsome, falar muito com a cultura. Eu acho que tem a ver com, ou seja, são pessoas que estão mais num campo que eu acho que tem crescido, não necessariamente tem decrescido. Eu acho que quando há uma autocrítica nos evangélicos, e eu concordo com aquilo que já foi dito, que é a Igreja Reformada sempre a reformar-se, e nós como evangélicos somos herdeiros do espírito da Reforma. Uma das coisas que nós temos como evangélicos é uma diversidade muito grande. Então, quando nós fazemos uma autocrítica, na realidade estamos a fazer uma autocrítica ou estamos a fazer uma crítica aos outros que pensam de forma diferente no meio evangélico? Porque eu acho que a grande parte de nós, quando eu faço uma autocrítica, mas não deixa de ser autocrítica, na mesma é autocrítica, porque é uma crítica ao movimento da qual eu me identifico. Eu simplesmente reconheço que há muitas outras visões diferentes que pertencem a este chapéu, então às vezes a minha autocrítica é mais a essas visões e não tanto à minha posição. E pergunto-vos a vocês acham que o Tim Keller estava aqui a fazer uma autocrítica, mas também em coisas que ele, a criticar de alguma forma, a criticar de forma positiva, de alguma forma aquilo que ele próprio acreditava e se enquadrava, ou é mais uma reação contra aqui parte do meu grupo está aqui a ver outras arestas, outros movimentos, e eu estou a analisá-las e estou a dizer que estes são os motivos pelo qual nós estamos em declínio? Não, aliás, eu acho que isso até é um bocado impossível, uma pessoa ser autocrítica e não mudar, não é?
Portanto, ele só pode ser crítico de uma coisa que já não é, que já não se identifica, não é? Acho que quando és autocrítico, ou estás a anunciar a tua conversão, não é? Ou é uma coisa que já ultrapassaste. Sim, não é? sim. Epá, eu acho o Tim Keller um ursinho de peluche. Epá. Ele é uma pessoa que é impossível não gostar. Lá está, por isso é que os outros dizem que ele é demasiado winsome. Eu acho que quando ele está a criticar, acho que ele às vezes até nem vai a fundo tanto quanto devia, apesar de ser bastante cândido. Mas pronto, o que eu acho é que o Tim Keller está a dizer: eu sou evangélico. E é uma coisa que eu também digo, apesar de às vezes me custar, às vezes ter algumas reservas em fazê-lo, mas a verdade é que essa é a minha casa. Às vezes a casa está um bocado de pantanas, mas é a minha casa. E é evidente que eu estou a criticar é o meu filho que desarruma o quarto, não é a mim próprio. Ou pode ser uma crítica à nossa herança, àquilo que nós recebemos, ao nosso pai. Por exemplo, no caso da casa, a autocrítica pode ser ao meu irmão que está com a casa desarrumada, que está a desarrumar a casa, ou aquilo que eu recebi dos meus pais, da minha herança, ou simplesmente o estado da casa em si. Mas eu acho que também pode sempre haver um componente da própria... mas eu também estou a ver que eu próprio não estou muito bem aqui. Mas sim, eu concordo contigo que, em princípio, quando alguém tem uma percepção de que eu estou a criticar alguma coisa, é porque já vê de uma forma diferente. Mas pode ainda não ter mudado, de facto. Sim, eu acho que ele, neste artigo, ele, de alguma forma, ainda que muito cândido, como o Nathanael disse, permanecendo com esse lado meio bonacheirão, mas tenta ter aqui um papel um bocadinho profético, que é de dentro do movimento, de falar para dentro, estando dentro, mas dizendo venham comigo, mas não se distanciando totalmente, porque ele faz esta... E eu acho que é isso que o distingue, desculpa o parênteses, de um movimento desconstrucionista, que também existe no movimento evangélico, que é um movimento que sai para depois criticar. Enquanto que esta crítica me parece mais valiosa, que é eu critico porque quero ficar. Mas ele... Esta distinção que ele faz entre fundamentalistas e conservadores não fundamentalistas, ele explica que é um espectro e que os fatores que podem levar ao declínio do evangelicalismo não estão só presentes no lado fundamentalista do espectro, mas acabam por estar presentes em todo o lado. Coisas como escândalos sexuais, um dos exemplos que ele dá. Não é um fenómeno exclusivo de uma ala mais fundamentalista, ou esta questão que tem custado e causado algumas baixas no mundo evangélico nos Estados Unidos, de um apoio massivo e aparentemente acrítico ao Trump. Ele afirma, isto não é só exclusivo dos fundamentalistas, é aos evangélicos, não generalizando, mas está presente no espectro todo. Sim, ele fala também da questão racial, uma igreja ainda muito segregada nos Estados Unidos, e mais uma vez diz que se calhar é um problema transversal, e portanto ele não se distancia e não critica os outros. Ele critica, deste ponto de vista, critica todos, e chama todos, no fundo, a um paradigma diferente, a um arrependimento, se quisermos. Ruben, sim, eu queria dizer, de algum modo está relacionado, que é, vocês têm usado aqui o termo cândido, bonacheirão, soft, ursinho de peluche, mas eu sentido, queria, certo, e queria explicitar outros aspectos para equilibrar aquilo que pode ser entendido quem estiver a ouvir, porque eu creio, na verdade, que tem muito mais a ver com linguagem e forma de estar do que aquilo que é dito. Eu creio, aliás, que este artigo é bastante cirúrgico nas críticas que faz, e nesse sentido não é nada soft. Não faz aqui críticas muito fortes e contundentes no sentido da força da crítica em si, mas a forma como faz aí é que o distingue.
Portanto, eu não diria que o Timothy Keller se priva de dizer a verdade para ser amoroso e para permanecer, portanto, como evangélico. Não, ele expõe-se precisamente a ser criticado por estes movimentos de uma forma bastante corajosa, até diria. Mas a forma como o faz é de uma forma, nesse sentido, não diria cândida, porque não há aqui ingenuidade nenhuma, mas amorosa e tão honesta, mas calma e racional quanto possível. E isso distingue-o também em si. Ele está a exercitar o contrário daquilo que está a criticar. Está a mostrar então uma forma de estar contrária àquela que o evangelicalismo muitas vezes tem. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes o evangelicalismo, nomeadamente nas suas franjas mais fundamentalistas, mas não só, como tu disseste, confunde-se com um certo autoritarismo, com uma certa dureza, uma toughness, uma masculinidade agressiva, a realidade é assim, do há quem doer, uma certa até agressividade para com quem pensa de forma diferente. Aliás, ao ponto de com grande facilidade chamar de herético, em alguns movimentos que agora vão surgindo, uma facilidade de catalogação de herético e coisas assim, que o Timothy Keller, uma abordagem que ele não tem, que tem o contrário, ou que procura ter. Com certeza tem os seus defeitos, portanto não estamos aqui a canonizar, ou não sou aqui a procurar canonizar o Timothy, o Tim, mas de facto vale a pena ler este artigo, e eu acho que ele procura, e em procurou, e em muitos momentos conseguiu um equilíbrio interessante entre essa suposta, por vezes aparente suposta dicotomia entre verdade e amor. E que na verdade não pode ser uma dicotomia, mas que na nossa falibilidade enquanto humanos parece que para dizermos a verdade perdemos o amor pelas pessoas a quem procuramos admoestar ou aconselhar, ou seja o que for, ou então se sentimos que as queremos amar, então coibimos-nos de dizer a verdade. E então isso é contraditório com a própria pessoa de Deus, que é precisamente simultaneamente verdade. Aliás, não é simultaneamente. O amor é verdade. Exato, é verdadeiro. Mas uma coisa que eu acho que para mim não está claro e não ficou totalmente claro é exatamente o que é entendido como fundamentalista e conservador. Porque eu acho que se vai ler o artigo, perguntar às pessoas, tu és um fundamentalista, eu acho que a gente vai dizer que não. Seriam a maior parte das pessoas a dizer que não. E se é um espectro, é quase que cada pessoa diz, olha, tudo o que está à minha esquerda, não falando de direita e esquerda politicamente, tudo o que está à minha esquerda é fundamentalista. E toda a gente diz isso. Não, os que estão para ali é que são fundamentalistas. Parece que o fundamentalismo é aquele... É o final desse espectro. E ninguém está no final, realmente. Ninguém está nesse final. Então todos não se acham fundamentalistas. Ninguém está. Isto é. Pronto. É sempre... Em princípio está o Nuno. Não, ou seja, eu percebo o teu ponto, porque são sempre palavras que não são totalmente objetivas, são relativas. São certo, sempre exato. São termos como maior ou mais pequeno, são relativos a outra coisa por comparação. Mas não obstante, há aqui uma proposta, e acho que era interessante explicitarmos o que é que então o Timothy Keller entende por evangelicalismo conservador e o evangelicalismo fundamentalista. Antes de irmos aí, falando da verdade e do amor, e eu queria dar aqui uma nota mais pessoal em relação à forma como nós podemos praticar o exercício da crítica tentando manter a verdade e o amor presentes. Para mim é importante, ao pensar no movimento evangélico e ao criticar o movimento evangélico, estou a criticar a minha herança, não é? Nós tivemos experiências diferentes de igreja ao crescer. Alguns de nós crescemos em igrejas que tinham mais traços fundamentalistas
Se calhar presenciámos, não sei se vivemos na pele, mas presenciámos até cenários de alguma forma que hoje em dia se cairiam no espectro do abuso espiritual. Mas não todos, então temos experiências diferentes e isso vai se traduzir também aqui em ângulos, perspectivas diferentes na nossa conversa. Mas eu tenho de me lembrar, quando estou a falar do fundamentalismo, num certo sentido, estou a falar da irmã Arlete, da irmã Celeste e da irmã Doris, que me ensinavam escola dominical com muito amor. E se calhar elas próprias herdaram uma maneira de ver a fé, de encarar a vida, a Bíblia, Deus, que tinha as suas lacunas. E eu acho que não há problema em nós dizermos isto. Mas provavelmente nessa área do amor sou um completo aprendiz ao lado dessas irmãs e irmãos que nos bancos de igrejas muito tendencialmente fundamentalistas estavam ainda assim sob a inspiração do Espírito Santo a amar, a ser generosos, a cuidar e cuidaram inclusive de mim nessa minha infância enquanto ser humano e infância também na fé. Então lá está, não quero deitar tudo fora, o bebê claro. E a água do banho. Isso é um ponto interessante, porque na nossa sociedade, nós, quando usamos determinados nomes, vamos dizer fundamentalista, nós fechamos uma porta à chave e essa pessoa já não pode comunicar nada à nossa vida, porque é um fundamentalista, não é? Yeah. E de facto isso é uma visão profundamente redutora, ou seja, até a pessoa mais execrável pode ter em algum momento alguma virtude. Ou seja... Olhamos para cada um de nós, ou seja, quer dizer, estamos a falar muito do outro, mas nós vemos obviamente, isso nós. Obviamente, mas eu acho que isso é muito válido, apesar de eu, obviamente, como não disse, ninguém se considera um fundamentalista e eu de todo não me considero, e considero-me até num aspecto se calhar mais progressista, mas de facto não quero, por uma pessoa ter uma visão teológica aqui ou ali que eu considero fundamentalista, não quero fechar a porta a que ela possa dizer-me alguma coisa verdadeira. Não só a questão de ensinar amor, mas até de dizer coisas que são verdadeiras. Sim. E de trazer uma luz sobre a realidade que eu se calhar às vezes não tenho. E isso é difícil para mim, porque para mim é mais fácil, obviamente, escolher a minha equipa e só ouvir aqueles que concordam comigo, não é? Então, vamos aqui ao busilis da questão, não é? Fundamentalismo. Se calhar, começando aqui pelo lado histórico do uso do termo, o fundamentalismo vem do meados do século XX, anos 20 do século XX, não é? Quando o pessoal evangélico começa a reagir de uma forma muito vincada àquilo que era na altura uma tentativa de penetração da teologia liberal dentro de todo o mundo cristão. A teologia liberal, que entenda-se aqui como aquela teologia que desconstrói tudo o que seja o sobrenatural dentro do texto bíblico, nomeadamente. O ponto-chave para mim é sempre vamos parar à ressurreição de Cristo. Os milagres também. Os milagres em geral, mas digamos aquilo que é mais central até para o credo dos apóstolos, o credo niceno, etc. É a ressurreição de Cristo. Então colocam tudo isso em causa, passa-se a promover nas elites, mas não só, depois a tentar chegar às massas uma fé desprovida desse elemento sobrenatural, uma leitura do texto bíblico, enfim... reduzido ao moral, quase, muitas vezes. Existencialista, num certo sentido. Muito subjetiva e esse movimento está a ameaçar, ou os evangélicos sentem-se ameaçados por esse movimento e respondem na altura com vamos firmar as nossas estacas que já existiam, não é? Aqueles pilares do evangelicalismo que o Keller refere no artigo, a forma como encaram o texto bíblico, a forma como se encara
a obra de Cristo na cruz, a necessidade de proclamar o Evangelho em palavras e atos, esse tipo de coisas. Vamos vincar isto de uma forma mais firme. E inclusive, na altura publicaram-se uns documentos que se chamaram os Fundamentos, The Fundamentals, em inglês, e daí ganha peso este nome dos fundamentalistas, até como uma coisa positiva na altura. Eles queriam-se afirmar como fundamentalistas. Ou seja, era em resposta à teologia liberal. À teologia liberal. Mais ou menos na mesma altura, há um outro acontecimento nos Estados Unidos, que é o Scopes Trial, o julgamento do Scopes, que era um professor que quis ensinar evolução nas escolas públicas, provocar a teoria da evolução e provocar que isso fosse a julgamento para perceber se ia ser ou não condenado, uma vez que estava interdito esse tipo de ensino, não é? Porquê? Porque era dominado aquela realidade era dominada pelos evangélicos, pelos cristãos, conservadores, e portanto tinha que se ensinar, era criacionismo. Pronto, isso fez correr muita tinta e mais uma vez provocar aqui esta contra-reação dos fundamentalistas a tentar então erigir as suas barreiras de uma forma cada vez mais vincada. E o fundamentalismo, num certo sentido, vem daí. O Tim Keller diz neste artigo que nos anos 40, 50, há uma nova geração de evangélicos, entre os quais ele inclui o Billy Graham, que eram tendencialmente pessoas um bocadinho mais viradas para a academia, com mais abertura, com mais nuance na abordagem ao texto bíblico, e que tentam trazer o movimento para uma postura mais dialogante com a cultura, com o saber em geral, com a sociedade como um todo. Mas depois vão convivendo dentro do movimento evangélico, então, estas duas tendências, mais vincada, mais literalista. Ou seja, sim, fazendo uma leitura hiper-literalista, quase como com um movimento pendular de uma hiper-metaforização, chamemos-lhe assim, do texto bíblico, a teologia liberal, tudo é metáfora, para tudo é literal, chamemos-lhe assim, no fundamentalismo. E por outro lado, pessoal, dentro do movimento evangélico, a querer dizer, nomeadamente em relação à leitura do texto bíblico, nem tudo tem de ser metáfora, nem tudo tem de ser literal. Cada texto é um texto. Podemos usar as ferramentas da academia, da crítica, da história, etc., para analisar e interpretar cada um dos textos e chegar às conclusões que chegarmos, retirando um bocadinho o peso desse pressuposto de que tudo tem que ser literal, que depois vai determinar muita da exegese que é feita. No artigo, o Keller vai introduzir aqui um ângulo de análise que eu acho que é muito valioso. Para mim é a grande mais-valia do artigo. Ele diz que, tradicionalmente, os evangélicos são definidos por 4 pilares teológicos, mas que ele considera que é importante reconhecer também as marcas sociológicas do evangelicalismo, e é nestas marcas que ele vai encontrar um espectro em que vê esta deriva mais fundamentalista de um lado, e os conservadores não fundamentalistas a tentar puxar para o outro lado. Então, os 4 pilares teológicos... Se calhar só antes de entrares, eu apesar do teu enquadramento da origem do fundamentalismo é excelente. Parabéns. No entanto, as palavras evoluem, não é? E hoje em dia, quando se quer dizer fundamentalista, na minha opinião, posso estar errado, o que eu quero dizer é que alguém tornou uma coisa acessória fundamental. Portanto, é o que eu estou a dizer. Quando eu digo aquele gajo é fundamentalista, ou aquele senhor bom. é fundamentalista, o que eu estou a dizer é
há aí uma ideia que tu consideras que é fundamental e pela qual tu excluís, tu dizes que esta pessoa já não é cristã porque não tem esta ideia, sei lá, porque não tem uma leitura literal do Gênesis ou o que é que seja. Estás a dizer que esta pessoa já não é. Tu tornaste este ponto fundamental quando na verdade ele é acessório. E o termo conservador também é um termo um bocado escorregadio, não é? Porque conservar o quê? Muitos conservadores têm uma teologia até muito contemporânea. Se analisarmos o espectro, desde a patrística até aos dias de hoje, há muito conservadorismo. Sei lá, por exemplo, muitos conservadores são dispensacionalistas, que é uma visão teológica que tem, sei lá, 200 anos. Portanto, às vezes é preciso também refinar o que é que esses termos significam nos dias de hoje. Poderíamos discutir o que é que eles devem significar para nós, mas para o Tim Keller, de facto, é uma coisa tripartida. Pronto, neste artigo, pelo menos, é fundamentalismo, conservadorismo ou liberalismo. Não há outras nuances. Sim, aqui, lá está, estes são termos relativos, portanto têm que ser compreendidos aqui por comparação a termos concretos, e é conservador em relação aos liberais. Exatamente. Portanto, é nesse sentido. Mas percebo que muitas vezes, noutro contexto, seja interpretado de outro modo. Sim, sem dúvida. Tu até tinhas introduzido aqui uma questão, não sei se queres falar sobre isso, se um evangélico pode ser progressista. Ou em que medida é que pode ser? Haveria aqui uma quarta categoria. Talvez antes de falar então do que é que seria o progressista, talvez explicitar melhor o que é que seria então ser um conservador. Que marcas é que faria... pelo menos de acordo com o Keller, por oposição, por relação com esse conceito de conservador, então é que sugeriríamos um evangelho progressista. Talvez clarificasse melhor, não sei se concorda. Concordo, sim. Então, pronto, recapitulando aqui, o Keller vai dizer que há 4 pilares teológicos que são partilhados por todos os evangélicos. Que tem a ver com a autoridade da Bíblia, necessidade de salvação, ele utiliza a expressão novo nascimento, reconciliação com Deus através da expiação de Cristo e não por obras, e a responsabilidade de compartilhar o Evangelho em palavra e ação. Mas depois vai identificar as tais marcas sociológicas, afirmando que cada uma delas dá origem a um espectro. De um lado um fundamentalismo, do outro um conservadorismo ou um tipo de evangelicalismo mais saudável, mais aberto e mais dialogante. Então, de um lado ele põe, um primeiro ponto, numa primeira marca, ele coloca o moralismo face à cultura e à sociedade, ou um envolvimento, uma capacidade de envolvimento mais gracioso com a sociedade e a cultura. Uma segunda marca é um individualismo estrito ou o reconhecimento de que também há pecado sistémico e que também é necessário apelar a reformas sociais e estruturais. Os indivíduos não vivem isolados, e a nossa fé tem também esse tipo de dimensão social. Uma terceira marca tem a ver com um dualismo que compartimentaliza a vida entre o sagrado e o profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, do mundo. Ou se quisermos lá depois para um lado teológico, porque tem essa repercussão também teologicamente, a questão da valorização da matéria ou não e as implicações que isto pode ter para a forma como nós vemos o fim dos tempos, a escatologia, o que vai acontecer ao planeta Terra, por aí fora. Versus uma visão mais integrada do todo da vida, do senhorio de Cristo, e também, possivelmente, também uma escatologia diferente. Uma quarta marca que ele identifica é o anti-intelectualismo, ou o envolvimento e os benefícios da vida académica, quer para o indivíduo, quer para depois levar isso para a vida da igreja. E para a sociedade em geral, como um bem. Para a sociedade também. Sim. Uma quinta marca, o anti-institucionalismo, o mundo evangélico é muito fragmentado e as igrejas multiplicam-se sem haver prestação de contas, ou versus uma realidade onde há mais integração dentro da própria comunidade e capacidade
de prestação de contas e de resistir a figuras carismáticas, etc., que tornam o topo da pirâmide completamente isoladas, sem ter essa estrutura, esse acompanhamento de prestação de contas. Uma sexta marca tem a ver com a inculturação, ou seja, ser permeável à cultura, e ele diz que há este risco quando, por exemplo, quando há a cristianização de padrões de género. Ele, que até é uma pessoa, sabe-se que era muito complementarista na forma como vê o homem e a mulher, mas ele diz que, por vezes, no movimento evangélico, isso leva-se para lá daquilo que é bíblico, porque é a própria cultura e sociedade que dita os padrões de género e o papel da mulher, etc., dentro da igreja. Ou questões como o nacionalismo cristão, a cultura a entrar, ou racismo. Versus uma maior capacidade de reflexão cultural, de criticar também estes elementos na cultura e resistir a eles. Portanto, estas são as marcas sociológicas que ele identifica. E aqui acho que fica patente as tendências de que ele está a falar, entre aquilo que é mais tendencialmente fundamentalista ou aquilo que é mais tendencialmente... Há um que eu acho que está ao contrário, pessoalmente. O sexto. O sexto, sim. Os fundamentalistas tipicamente são conhecidos, tipo, se eu penso qual é o típico fundamentalista, eu penso tipo nos Amish, que até se for preciso isolam-se do mundo, da sociedade, porque querem seguir à risca e à letra tudo o que lá está escrito. Então, parece-me que a atitude fundamentalista acaba por ser de tudo o que é da sociedade é profano. Eu não tenho nada a ver com política, eu não me meto nisso, está tudo decaído, não vale a pena, está o mal pela raiz. Enquanto a atitude não fundamentalista não, nós temos uma voz, nós fazemos parte. No entanto, ele está aqui a falar uma coisa que me parece, assim à partida, então ajudem-me a perceber, porque parece-me que está ao contrário. O que é que ele quer então dizer com... Eu concordo contigo. O que eu acho é que a realidade americana tem esta tendência de mandar água benta para certos aspectos da cultura e dizer que são fenómenos cristãos, como por exemplo o nacionalismo. E aí acho que é isso que ele quer falar com a enculturação. Apesar de que eu, no geral, a tendência fundamentalista eu acho que é essa, é de fazer guetos, não é? De se fechar, o mundo contamina, não ouças música que não seja louvor, não vejas filmes, eu percebo... Pois é um processo de aculturação inconsciente. Exatamente. Ou seja, porque acredita certo. Que esses é que são os valores cristãos. Exatamente. Daí o exemplo da cristianização de padrões de género. Por isso não estamos a dizer que estamos a falar na mesma do género, numa distinção binária do género, mas não é essa a questão, é que um homem deve ter determinados comportamentos para ser homem, deve ser necessariamente o provedor da família, a mulher quase necessariamente deve ser a dona de casa, e assim sucessivamente, como se isso fosse o bíblico. E acaba por confundir-se um pouco então o que era supostamente bíblico e aquilo que é mais cultural, de uma cultura muito específica, que neste caso seria uma cultura mais de direita, chamemos-lhe assim, mais tradicionalista. Eu posso tentar traduzir enquanto leio aqui do inglês o que ele diz especificamente neste ponto. Ele fala de um casamento entre o cristianismo e a cultura popular e tradicional dos Estados Unidos. E distingue 3 exemplos. O exagero no género, chama-lhe exagero, que é a tendência fundamentalista de batizar a cultura americana, uma tendência legalista para estereótipos não bíblicos, que ele diz que vêm dos anos 50, por aí, e que incluem o denegrir da mulher e conduzem, na perspectiva dele, a cobrir, a não revelar ao encobrimento do abuso. O abuso sexual. Sim. E depois outra que ele dá é o nacionalismo, uma ideia de Deus e o país, Deus e a nação, que rejeita uma reflexão... Deus, pátria e família. Rejeita uma reflexão dos aspectos negativos, obscuros da história dos Estados Unidos e da sociedade, e expressa medo
de um futuro multiétnico. E o racismo, muitas vezes aberto, mas se não for aberto, pelo menos a um nível, uma sensitividade cultural e um nível mais eu acho que esses traços são particularmente dos Estados Unidos. Eu discordo. Vou só dizer porquê. Por exemplo, nos Estados Unidos tu tens racismo teológico. Tinhas aquelas igrejas só de brancos que se interpretavam os Estados Unidos como a nação eleita por Deus. Ou seja, isso é uma coisa que nunca se ouviu aqui em Portugal. Portanto, eu acho que não quer dizer que não tenhamos também aqui alguns vislumbres disso, mas creio que este ponto número 6 é claramente da cultura norte-americana. Eu discordo. E discordo porque talvez por causa da globalização, isso há muito que tem vindo a ser exportado para outras partes do globo. Acho que... Sim, mas não como aculturação. Sim, como processo de aculturação, justamente, de uma cultura que vem dos Estados Unidos. Certo, mas essa já é evangélica. Não necessariamente evangélica, não só. Tu tens várias... Tens aqueles podcasts... eu não vou dizer nomes, mas tens muitos podcasts... Tens muitos podcasts que não são de pessoas oficialmente evangélicas e que exportam esta cultura, e youtubers, etc., da masculinidade, etc., de um determinado tipo de masculinidade, entenda-se. Isto que eu quero dizer é que temos uma ascensão da extrema-direita na Europa, e que não só por importação, mas por entre aspas, mérito próprio, por demérito próprio, exatamente, afirma determinados estilos de vida como necessariamente os melhores e formas de estar, nomeadamente relativamente aos padrões de género. Aliás, a internet só veio... Temos, por exemplo, aquele caso dos Tate, não é? O Andrew Tate e o outro fulano, não sei qual é que é o nome do outro, que foi acusado de prostituição e de tráfico sexual, mas ele é endeusado nas redes sociais e por pessoas, inclusivamente cá em Portugal. Isso chegou cá e chega cá e a muitos países da União Europeia e da Europa em geral. Mas o contexto português também é afetado por isto. Não estou a dizer que isto seja representativo de todo o Portugal e de todo o Portugal evangélico, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer não, também não, mas que afeta e que chega cá. Agora, mas relativamente àquilo que se calhar é mais representativo no contexto português, eu diria que parece haver um certo anti-institucionalismo num discurso do antissistema, num discurso de anti-Estado, em que se confunde um pouco um certo populismo. O Keller aqui está a falar ao nível mais da igreja. Claro que isso pode ter depois implicações para como nós vemos a política e a organização da vida em sociedade, mas ele aqui está-se a referir à igreja. Anti-institucionalismo eu pessoalmente na olho igreja. para estes eixos e vejo, eu estou a olhar para os eixos e estou a pensar, Portugal, os evangélicos em Portugal, onde é que eles se enquadram? Eles são, de acordo com estes 6 eixos, são fundamentalistas ou são conservadores? E eu acho que, no geral, somos bastante... estamos a tender para o lado positivo. Isto é a minha visão. Sim. Também, é aquilo que tu disseste, David, também depende muito da igreja onde tu cresceste. A minha herança, a igreja onde eu cresci, era uma igreja vista pelos nossos pares de liberal. Que não éramos, mas era visto dessa forma. Pelo que eu olho para o panorama evangélico português, e eu acho que até estamos muito no conservador e não no fundamentalista. Se bem que eu também vejo coisas ali do eixo do fundamentalismo que eu digo, epá, não é tudo mandar para o lixo, há coisas boas aqui. Por exemplo, só para entrar a pé juntos, talvez no tema, na coisa que vocês possam mais discordar. O anti-intelectualismo versus vida académica. Eu acho que há bastante saúde em ter uma posição cética
perante a posição do expert. Eu, por exemplo, talvez isto aqui eu explico um bocadinho melhor com a minha história, porque Está um doutorado a falar, atenção. É isso, eu tenho um doutoramento em neurociência, eu percorri o meio académico e ao mesmo tempo venho de uma igreja evangélica que me foram ensinadas algumas coisas que estariam em tensão, não em contradição, mas havia uma tensão clara entre aquilo que eu ouvia no meu percurso científico e o meu percurso religioso, digamos assim. Mas aquilo que eu tiro da minha passagem pelos dois campos é que é saudável haver um certo anti-intelectualismo. Não se chama anti-intelectualismo, desculpa. Ter uma perspectiva, uma perspectiva crítica, pensamento crítico perante qualquer coisa é uma coisa saudável e lá está, como já aqui foi dito, é algo bastante que seria supostamente bastante protestante. Outra coisa é negar a possibilidade de que qualquer coisa que venha do contexto académico seja positivo. Por exemplo, aqui há uns tempos, certo, mas é isto que se refere quando se fala em anti-intelectualismo. Aliás, há uns tempos as igrejas tinham medo de mandar os seus filhos para as universidades. E, portanto, havia esta perspectiva que quase que as universidades eram do diabo. Eu ouvi isso, portanto, de um pastor. Vais para a universidade, olha, é um lugar muito perigoso. Sim, eu claro. ouvi coisas semelhantes. E tem desafios. Agora, mas isso não é. A vida é perigosa. Exato. Certo. Mas outra coisa a igreja é dizer... mais perigosa, às vezes. Também é verdade. Portanto, aqui, mas isso não é um anti... Ou seja, ter uma perspectiva crítica e tem uma perspectiva crítica também na universidade. Mas eu não estou a falar só da perspectiva crítica. Eu estou a falar mesmo que eu estou a ir a um campo que é entrar a pé juntos para vocês me criticarem. Mas a crítica que tu estás a fazer já é académica, porque tu és um académico. É impossível tu fazeres essa crítica sendo um académico. A tua crítica já tem um olhar académico sobre a academia. E eu acho que é verdade que muitas vezes há um cientismo e há uma ideia de que todos os papers científicos é uma falácia da autoridade. São dogmáticos não é isso. E é a palavra de Deus. Porque é um cientista, independentemente do que estiver a falar, exato, mesmo que não seja ciência, tem valor. Isso é uma falácia da autoridade. Lá está, mas isso não atiremos o bebê com a água do banho. Que é uma coisa que acontece muitas vezes. Exatamente, quer dizer, a verdade, não é? Acho que era o Locke que dizia que nós não temos medo de buscar a verdade, não é? E a verdade estará em vários sítios. Não estou a dizer que a verdade é várias coisas e coisas contraditórias. A verdade é que pode ser encontrada e expressa também na academia e que a academia, esse senhorio de Cristo que o David falou, ele é Senhor da criação que nos dá para ser explorada e isso faz parte da academia, essa exploração. E, portanto, o que falta é pessoas honestas, inclusivamente cristãos que também tenham uma honestidade intelectual para fazerem essa descoberta da verdade, que é de Deus, também no contexto académico. E isso não é anti-intelectualismo. Eu não vejo como é que o anti-intelectualismo seja uma coisa positiva. Então, deixa-me... Ok, eu acho que o Nathaniel encostou mais boxe logo a dizer que, por muito que eu quisesse, qualquer crítica minha já seria a partir da forma académica. E é verdade, eu reconheci isso e concordo. Mas há áreas da academia da qual eu não tenho conhecimento de fundo, mas eu tenho um conhecimento, vamos dizer, religioso relativamente a isso, e eu sou anti-intelectual nessa área, por exemplo. E eu acho que há muita gente como eu, que é, por exemplo, quando pensamos nas áreas da academia, das social sciences, de gender studies, eu tenho veia dentro de mim de tipo, isto é uma grande palhaçada. A questão é se são científicas. Isto eu mando tudo por água abaixo, vai o bebê também, vão todos, é tipo, vai... Então, mas achas isso positivo? Esse era o teu ponto. Estavas a dizer que há coisas que são positivas no anti-intelectualismo. E eu achas que isso por natureza é positivo? Para esta área, acho que sim. Mas porquê? Não, uma coisa é ter uma perspectiva, ter uma perspectiva cética sobre determinadas formas de fazer ciência. E eu concordo. Mas isso aí não é anti-intelectualismo. Aí é usares o intelecto para fazer críticas objetivas a um meio que consideras não ser o melhor de fazer ciência. E usar o intelecto. Os próprios gender studies são considerados anti-intelectuais
porque consideram a ciência uma arma do homem branco, a verdade opressora. Não, isto são os gender studies, são os papers que saem, são assim. E alguns, obviamente, pronto. Claro. E pela comunidade científica mais hardcore, por assim dizer, os gender studies nem sequer são considerados ciência. Por isso eu acho precisamente... Acho que não é anti-intelectualismo. Acho que os gender studies é que às vezes são anti-intelectualismo. Exatamente. Portanto, eu acho que há um risco de colocares as coisas assim, porque mais uma vez o teu ângulo de análise sobre as ciências sociais resulta da tua exposição ao mundo científico, e tu percebes uma diferença tremendamente significativa entre as ciências duras, né, e aquilo que se passa nas ciências sociais, mas tu percebes isto porque andaste lá dentro, e o problema é nós termos este tipo de discurso para com os nossos irmãos na fé, mas que não andaram dentro da academia e que vão pensar que é tudo igual. E há os gender studies que podemos deitar fora, e depois já são as vacinas, e depois já é uma série de outras coisas que estão em níveis completamente diferentes. É um risco muito grande. Aceita crítica, amigos. Não, eu acho que o que tu queres dizer, ou seja, não quero dizer... Gosto muito. O que tu queres dizer... Não é assim. Tu não queres dizer isso. Deixa-me tu não sabes melhor. o que Para de mansplaining. A palavra que tu estavas à procura é uma espécie de um ceticismo latente que é preciso manter. E eu aí concordo. Mas isso não é anti-intelectualismo. Então, mas só, não querendo alongar muito nesse assunto específico, mas então partilho-vos uma coisa até para vocês perceberem. Uma das heranças que eu tenho, uma daquelas coisas que às vezes acontecem na nossa vida e ficam connosco, era uma das coisas que eu fazia na igreja era tipo escuteiros. Íamos para a natureza, íamos, se for preciso, construir coisas, cortar madeiras, pregar pregos. E eu lembro-me que a pessoa que me estava a ajudar isso era uma pessoa que não tinha estudos superiores em nada. E uma das coisas que passou dessa altura é que se fosse ali um cientista de madeira fazer uma caixa, provavelmente, não é um cientista de madeira, mas alguém com estudos académicos, sim. É possível, a ideia é a seguinte: é possível uma pessoa ficar numa bolha e adquirir apenas conhecimento intelectual, mas na prática, quando vai fazer algo de prática no mundo real, não tem esse conhecimento, mesmo naquela área específica. Não sei se é provável, mas é possível. Provável é muito forte, não é? Comparando... Estás a agarrar num exemplo muito particular e a fazer uma generalização. Eu sei, eu estou a fazer uma generalização, mas é só para todas as pessoas do meio académico estão Eu nunca vi ninguém doutorado em marcenaria. Epá, sei lá, engenheiros florestais. Mas eu não percebi onde é que... O que é que eu quero chegar? Era que na minha vida eu pensei assim, não, há mais valor em ter conhecimento e know-how do terreno, sim, de lidar com as coisas. À era primitiva e tivesse que viver na rua, não necessariamente. Na floresta, sim. É quase que é mais know-how alguém passar no terreno a aconselhar pessoas do que alguém ir. Isto é um anti-intelectualismo. Alguém ir para um curso de psicologia e ser formatado, que é assim que se tratam das pessoas, e depois quando vai tratar das pessoas já... Mas isso não é descrição, por isso é que é um dicotomia. reducionismo. É uma porque falsa a realidade, dicotomia. exatamente, a realidade não é assim entre esses dois mundos. E aliás, não há só... Há bem, primeiro, olha, acho que há bem em haver pessoas especializadas, mesmo que depois não tenham, se calhar, desculpa, só um bocadinho, que não sejam tão, não tenham, se calhar, tanto contacto, mas se calhar especializam-se numa coisa que vai ajudar pessoas que estão no terreno. Certo. Portanto, essa é uma ideia da redução da sabedoria prática do dia-a-dia, que tu acho que usaste mais essa ideia para efeitos de argumentação do que tu acreditas nela. Mas eu gostei da história. Diria mais. Porque não, acho que tu concordarias que há saber e há importância em saberes que não estão necessariamente relacionados com o dia-a-dia. Muito, sim. Portanto, mas eu acho que lá está. Isto aqui é uma resposta àquela posição extremada que é, não interessa o know-how no terreno, isto é aqui. É parte da universidade, parte da academia, tudo. E depois... E eu acho que este anti-intelectualismo às vezes não, é uma ajuda.
sim, é uma ajuda, mas também há valor... Mas isso não é anti-intelectualismo. Pronto. Às vezes as palavras têm conotações diferentes, têm significados diferentes para diferentes pessoas. Seria interessante... É verdade? Não, pronto, eu acho que é incoerente. Essa utilização é incoerente, porque tu não estás a negar, não estás a negar, certo, no teu exemplo, o valor do intelecto. Certo, nem estás a negar o valor da academia. Estás a dizer que há importância também noutras coisas, exatamente, que não são académicas. Logo, não é certo, concordo, intelectualismo. Não é. Seria anti a minha visão é anti hiperacademia não, o contrário, ou seja, é o equilíbrio. Tem que haver, os dois lados são importantes. Muito bem, aliás, nós podemos reduzir todos os podcasts a dizer o que é preciso é ter equilíbrio. Não é? Não, mas, por estas exemplo, frases estão sempre certas. Trazemos uma bailarina para... Próxima pergunta. Vamos avançar, que isto passámos muito tempo. Eu queria... Eu acho que em relação a esta questão, bom, tudo aquilo que o Tim Keller fala, ele está a olhar para a igreja. E quando ele fala de anti-intelectualismo versus scholarship, a expressão que ele usa em inglês, ele está muito a falar, a pensar na abordagem ao texto bíblico. E nesta ideia que existe muito entre os evangélicos de que a Bíblia é simples, e de que a leitura que é feita por um irmão na sua simplicidade, sem grande conhecimento ou sem grande escolaridade, está em pé de igualdade com a leitura feita por uma pessoa que vai estudar o grego ou o hebraico e passa a vida inteira a tentar mergulhar no texto e no contexto, etc. E é isto, em grande medida, é isto que me parece que ele quer desafiar. Do ponto de vista devocional, vale o mesmo, na minha opinião. Agora, se quiseres ser um exegeta, aí é outra coisa. Pronto. Pois, lá está. Eu acho que há valor nos dois campos. Eu acho mesmo, mais ou menos. Tu não consegues fazer essa distinção, desculpa. Todos nós temos pressupostos e vamos ler um texto a partir de pressupostos. E todos, mesmo quem vai ler um devocional, certo. E nesse sentido... Não, ler a Bíblia devocionalmente. Desculpa. Exatamente. Mesmo quem vai ler a Bíblia devocionalmente, vai com pressupostos. Claro. Vai com pressupostos que são extra-bíblicos. O que é que quer dizer? Certo. Vai com a língua, vai com uma gramática, vai obviamente com a sua bagagem cultural. E nós concordaremos que se uma pessoa tiver estes pressupostos desarranjados, vai fazer inclusivamente uma má leitura e um mau devocional da Bíblia. Pode fazer. Isso, pode. Então, se tiver com esses... se o Espírito Santo falar com a pessoa... Okay. Mas isso, se tu levares isso ao limite, a pessoa nem precisava de abrir a Bíblia. Mas olha, Não, mas... Ou seja, é ignorar que o Espírito Santo, Deus, não só se revela de forma sobrenatural, como se revela sobrenatural através do natural. Não é negar. Não é negação. Que também pode acontecer. Sim, mas a ideia é que o próprio Deus está interessado em que, porque se revela, escolheu revelar-se numa cultura e através de uma determinada língua, ou várias línguas, se Deus fez essa escolha, nós temos que estar envolvidos em conhecer essas línguas e essa cultura. Certo. E portanto, para perceber melhor Deus. Mas eu concordo. E não achar que as houve coisas uma altura assim. em que a vida académica era dominado pelo liberalismo, pela rejeição de qualquer... Pela crítica, porque agora não há... De certeza que não foi Moisés a escrever o Pentateuco. Obviamente que a maior parte das cartas de Paulo não são de Paulo. A vida académica houve uma altura em que na teologia era isso. E eu aí percebo a resposta para o outro lado. Hoje em dia, eu acho que, pelo menos pelo aquilo que eu leio e ouço do Anti-Wright, essa própria crítica textual, quem veio depois disso usou as próprias ferramentas da crítica textual para vir fincar e provar uma série de coisas que era a própria tradição cristã que já defendia. Então, eu acho que agora não há justificação, para concordar contigo, não há justificação para uma pessoa ser anti-intelectual a nível de coisas da vida, como vacinas, como seja lá o que for, e também a nível teológico, como não ouvir aquilo que os estudiosos da teologia falam. No entanto, eu acho que houve ali um período de tempo
onde eu pessoalmente acho que era importante. Tradição. Eu gostava que o Ruben fizesse aqui uma clarificação, porque daquilo que tu disseste, eu fiquei com a sensação que tu gostavas de voltar, tipo assim, imagina, a um catolicismo pré-Vaticano II, onde as pessoas não podiam ler a Bíblia, porque não tinham conhecimentos, iam deturpar necessariamente. E eu gostava de saber o que é que tu tens a dizer sobre isso. Agora respondo. Respondo repetindo uma ideia que acho que já está pelo menos implícita naquilo que eu disse, que é todas as pessoas, isto é uma coisa bastante precisamente da reforma, é contribuir, por exemplo, cá em Portugal foi importante, o movimento do protestantismo esteve associado a um importante movimento de trabalho social. O movimento protestante, muitas das coisas que fez trabalho social, inclusivamente na criação de escolas para a alfabetização das crianças e adultos, para que eles pudessem ler a Bíblia. Lá está. Portanto, o que eu estou a dizer não é que as pessoas não possam ler a Bíblia, mas que tenham as ferramentas para que possam ler a Bíblia da forma mais eficaz possível, eficaz no sentido mais espiritual do termo. Nesse sentido, ainda que seja positivo que cada um de nós possa ler a Bíblia, e tu partilhas, eu sei de outras conversas, partilhas dessa ideia, que nós, apesar de ser muito importante que leiamos a Bíblia sozinha, e que há coisas que de algum modo Deus fala, graças a Deus, apesar das nossas inaptidões, é importante também ler a Igreja, ler a Bíblia em comunidade. Por exemplo. Então, nesse sentido, temos de ter cuidado para não cair aqui num hiperindividualismo e acreditar que do nada nós conseguimos extrair as verdades bíblicas no vácuo. Porque não é assim, porque também não foi assim que Deus se revelou. Foi Deus que se quis revelar num contexto, a partir de uma língua, a partir de uma gramática, a partir de uma cultura. Portanto, nós temos que, tanto quanto possível, em grau, buscarmos conhecer essa língua, não necessariamente o grego, mas pelo menos a língua que estamos a ler a Bíblia, e conhecer os contextos em que esta foi escrita. Eu diria, pegando em algo que tu disseste, Nuno, a geração que veio a seguir à geração hiperliberal e que usou as ferramentas da crítica textual, histórica, etc., para recentrar o debate mais próximo daquilo que era a tradição cristã, não deixa ainda assim a tradição intacta. E isso é ainda hoje... Tens de repetir que eu perdi-me. A tradição cristã, as posições tradicionais, não permaneceram intactas depois de todo esse processo. E isso ainda hoje causa tensão em algumas das nossas comunidades ou em algumas das nossas interações entre evangélicos. Queres dar exemplos específicos para as pessoas? As autorias dos o final do Evangelho de Marcos não existe, foi adicionado. Não existe, isto é. Foi adicionado posteriormente. Não está nos originais. Isso não quer dizer que não seja inspirado ou que tudo bem, mas pronto, isso é uma coisa que não voltas atrás. Exato. Já percebemos isso. Mas há outras... Há uma série de outras coisas em que nós... Continua a haver diversidade entre académicos evangélicos, mas quando ela é exposta, às vezes, ou no púlpito, ou nas conversas, nos nossos círculos, isso causa tensão na mesma. As autorias dos livros, as datações dos livros, etc, tudo isso. É uma coisa que um amigo nosso costuma apelidar de falsos fundamentos da fé. Lá está, de atribuir a fundamentalidade a algo que é acessório. E lá está, uma das falaremos talvez isto melhor numa outra altura, mas seria uma das diferenças entre um evangélico e um católico, à partida, por definição, pelo menos devia ser assim, o peso que nós damos à tradição como uma autoridade de verdade, de fonte de verdade. A tradição por si não pode ter o mesmo peso do que a Bíblia. E parece que muitas vezes em movimentos fundamentalistas fazemos essa espécie de vivência de fé muito católica, que é ter uma das fontes da autoridade ser a própria tradição. Com isto, não estou a negar a importância da tradição. Se a tradição diz algo, nós devemos estar hesitantes
em pôr em causa, Sim. mas não obstante não podemos perder o olhar crítico. Se bem que a própria Bíblia acaba por ser um bocado de tradição, mas isso Sim, é outra discussão. Isso aí, eu acho que eu daria 50-50 às duas coisas, porque quem 50-50? E católico, vai embora. Sim. 50-50? 50-50 é, é chocante Epá, para mim. Eu não 50-50 é não. chocante. Eu não faria 50-50. não, e posso Mas justificar. não faria 100-0. Sei. Os textos da Bíblia que vocês têm, a Bíblia que Foi nós a tradição, temos, mas isso foi é a outra tradição coisa. que selecionou. Certo, mas a tradição, quando nós usamos, Logo não podes... não é logo nada, esse logo é um salto. A tradição, vamos lá ver, é uma palavra super abrangente Certo, também é verdade. no seu objeto. Portanto, a tradição está aqui a incluir imensos movimentos históricos, milhares não, quase 2000 anos de vários movimentos e culturas. E nesse sentido eu não concordaria e portanto acho que também não podes, a Bíblia por si não deriva desses quase 2000 anos de tradição, não é verdade? Não, a tradição, mas a leitura que fazes dela, Pois, isso a interpretação, mas por uma isso, pergunta para ti. precisas da tradição para isso. Ao tu dizes que precisas é 50-50, não necessariamente, então se o consegues negar é porque não precisas necessariamente. Ao fazer 50-50, a pergunta que eu tinha para ti, para entrar pés juntos para ti é: e se lá no fundo tu estás a valorizar a tradição ou estás a desvalorizar a Bíblia? Não, estou a valorizar os dois. É um movimento de valorização. Eu acho que sim. Não, mas eu posso valorizar a tradição sem necessariamente atribuir esse 50-50. Eu não considero que uma pessoa do século... Bem, é outro tema. Não é outro... Não, mas, desculpa, mas isto é relevante. Isto está muito relacionado com o fundamentalismo, nomeadamente, em que há movimentos que, nomeadamente, e isto é muito importante, relativamente ao movimento da Reforma, Nomeadamente. atribuem quase o mesmo peso a pessoa, ao Lutero, ao Calvino, ao Zwinglio e a outros, que atribuem quase a uma pessoa que escreveu a Bíblia. Todos ao mesmo tempo. Portanto, é nesse sentido, não é 50-50. Não, é claro. Não é 50-50. Eu analiso o que o precisava Lutero de disse. explicar melhor. Então deixa-me só terminar esta frase. De mais tempo para o fazer e não é. É porque eu atribuo no a autoridade, e eu acho que isto, uma das coisas do tríptico que se falou aqui, que classifica o evangélico, é a questão da importância da Bíblia. E depois podemos discutir o que é que entendemos por importância da Bíblia. Mas eu analiso a tradição a partir da Bíblia. Mas também analisas a Bíblia a partir da tradição. Sim, é um bocado inevitável. Pode ser inevitável, mas quem tem a precedência e quem tem a última palavra, tanto quanto possível, será a Bíblia. Sim, eu diria que é Jesus Cristo, mas percebo o que estás a dizer. Sim. Claro que percebes, porque estamos a falar de meios para chegar a Jesus Cristo. Portanto, é nesse sentido. Bom. Claro que Jesus Cristo ganha sempre, não é? Vamos ouvir o nosso... Bom, respeitem o moderador. Jesus Cristo Ganha isto vai Eu adoro ter... essa frase. Eu acho Vou fazer uma que t-shirt guardamos com isso. Jesus guardamos esta questão para um episódio futuro e quem nos está a ver fica nesta expectativa se ostracizamos o Natanael ou não. Esta parte da porrada é que tem piada, não é? Ser excomungado. Mas recentrando aqui para tentar, enfim, chegar a fazer um wrap-up do que estivemos a falar. Alguém ainda quer dizer alguma coisa sobre as 6 marcas? Algum ponto que queira distinguir? Não, anti-intelectualista. Para mim, a questão do dualismo versus a visão integrada da vida tem sido, de certa forma... É mais a tua batalha, não é? É um cavalo de batalha. Eu acho que o dualismo vai ainda estando presente em todo o lado. Se calhar não na igreja onde o Nuno cresceu. Ainda bem para ti. Fico feliz por ti, mas ainda o vamos encontrando por todo o lado. Esta ideia O Nuno nasceu num templo budista. Afinal, não era uma igreja cristã. E que se formos bondosos e verdadeiros, lá está, não dá para ser uma coisa sem a outra. Muitas vezes uma perspectiva dualista, ou seja, por exemplo, dizer isto é espiritual, isto não é espiritual, não vamos ao cinema, ou não se ouve determinado tipo, não se ouve músicas que não sejam cristãs, etc, etc, foram movimentos de defesa, de procura de preservar a fé em contextos difíceis. Por vezes houve motivos válidos para essa fuga, chamemos-lhe assim, com os riscos e com as consequências negativas que isso teve na visão da fé, não é? Foi uma forma, por vezes, de... E, apesar disso, depois disso ter permanecido num tempo que já não era necessário. É isso. Admito que sim, que possa haver
na origem, na raiz. Aliás, deixa-me só contar uma coisa gira. Mas o problema é estas coisas perpetuarem sem serem também criticamente revistas. Havia uma irmã da minha anterior igreja, que eu gosto muito, tanto da igreja como dessa irmã, já nos seus 80 e tal anos, estávamos num casamento e eu fui buscá-la para dançar. E ela, ai, é que no meu tempo não se dançava. Isso no meu tempo não se fazia. Um cristão não podia. Mas depois dançou. Felizmente também estou a ver essa transformação. Mas, David, o que é que tu entendes aqui por dualismo? É isto que... Sagrado profano. Tem tantas manifestações, percebes? O sagrado profano, a questão de vivemos as coisas de igreja, o domingo, a vida de igreja, como o trabalho para o Senhor. E na segunda-feira, que Senhor é que estamos a servir? A questão do evangelismo e missão integral também enquadrar-se. Também. Sim, há um dualismo na forma como vemos a missão da igreja. Às vezes é descrita como salvar almas. Então, e o corpo? Exato. E cuidar do corpo. Há um dualismo na forma, por vezes, como abordamos a Bíblia. Tem um pouco a ver com o que estivemos aqui já a falar sobre o texto bíblico, que é a palavra de Deus escrita por mãos humanas, mas nós tendemos, porque é a palavra de Deus, a não querer lá ver o fator humano. E não sabemos lidar com ele. E muitas vezes ignoramos-lo. Não temos ferramentas nem vontade de o reconhecer e de o tratar. Por exemplo, vendo a Bíblia, desprezando por completo a dimensão literária da Bíblia, dos textos bíblicos. Alguns deles belos, alguns deles a dimensão literária incluída lá para nos fazer parar e nos fazer chorar, ou a dimensão literária que dá camadas teológicas ao texto, mas que se nós não estivermos atentos a elas, não percebemos, por exemplo, o quão cristocêntrico é o texto. E o quão Cristo tem que ser a chave hermenêutica. Então, acho que há uma série de coisas em que este dualismo está, em que ele se manifesta. Eu acho que ele é profundo, acho que depois lá está, é um espectro entre a própria ideia de uma formação de clero e uma perspectiva de clero muito forte, às vezes no fundamentalismo, em que as pessoas veem como o pináculo da fé, por exemplo, o ministro do louvor ou o pregador, e isso é que é viver a fé, ignorando toda a graça comum, toda a vida do dia a dia. E uma coisa que é profundamente evangélica e protestante, que é o sacerdócio universal, que é a ideia que nós somos todos nós sacerdotes em todas as dimensões, todos nós somos ponte e representantes do divino em todas as dimensões da vida, e isso é de facto contraditório com a nossa veia protestante. Uma das coisas que o Keller diz neste artigo também é o quão difícil é para os evangélicos que não querem ser fundamentalistas às vezes encontrarem o seu território, tentarem distanciar-se destas tendências mais fundamentalistas, afirmarem-se como evangélicos, mas tem acontecido na história do evangelicalismo serem criticados de um lado e de outro, serem criticados pelos fundamentalistas. Agora já és demasiado liberal, como era a tua igreja, pelos vistos, como se dizia da tua igreja, ou por quem está de fora não ver nenhum tipo de distinção, não é? Se os evangélicos são anti-intelectuais, são todos por igual. Se são moralistas, legalistas, aliás, são todos por igual. E não se consegue... De fora basta que não se tenha necessariamente a opinião. Por exemplo, se eu digo acerca de algum gender study que não concordo com as conclusões a que estes chegam, então eu sou necessariamente fundamentalista ou sou anti-intelectual, o que não é necessariamente assim, não é? Há aqui uma atitude de extremo, de tribalismo, sim, e de cancelamento. Já agora, essa introdução desta palavra, acho que o conceito é relevante porque é tida por ambas as partes. É feita pelos fundamentalistas, em que há uma atitude de cancelamento daquele. Aquele é para ostracizar, é para excluir,
E o mesmo de movimentos mais chamados de extremo wokeismo, etc., que também é profundamente cancelador. Há aqui uma... Lá está. Também é fundamentalista na sua... Há aqui extremos que se tocam no comportamento. Verdade. Sobre este assunto, não sei se alguém quer dar algum testemunho pessoal daquela ocasião em que foram levados a julgamento sumário por manifestarem uma opinião distinta do fundamentalismo. Não sei. Mas não sei se algum de nós já viveu isto na pele. O Nathaniel acabou de vivê-lo agora mesmo, eu quando já disse vivi 50-50. muitas vezes. Nós caímos em cima dele Eu logo. já vivi muitas vezes. Mas não tenho nada para contar. Melhor não. Mas acontece, e há alguns casos até de académicos, estudiosos da Bíblia, que na sua boa vontade, pensando que estavam dentro do registro adequado, disseram considerações e foram perseguidos por causa disso, de alguma forma. Um caso mais ou menos recente é o do Pete Enns. Alguns de nós ouvimos algumas coisas do podcast dele, que estava no Westminster Theological College or Seminar, não sei, nos Estados Unidos, e escreveu, ele era um estudioso do Antigo Testamento e escreveu algo sobre a historicidade de Adão, ou talvez no caso a não historicidade de Adão, e então foi despedido do sítio onde ensinava pelo board, contra a vontade dos seus pares, que até consideraram que não havia ali nada que devesse desembocar naquele desfecho, mas pronto, assim aconteceu. Isto é um exemplo de algo que não é tão incomum assim. Também é cancel culture. É cancel culture. E acho que até mas o mais engraçado é que muitas vezes nestas situações quem está a dar a sua perspectiva, a sua opinião, julga que o está a fazer dentro dos parâmetros aceitáveis. Bem, he should know better. Isso haveria de causar stress. Mas eu até acho que às vezes esta atitude, pronto, aqui em termos de comportamento, isso contribui às vezes até para que as pessoas se extremem ainda mais nas suas posições. Quando nós cancelamos alguém, pode haver às vezes até um ressentimento e um extremar das suas posições. Por isso é que temos que falar. Muito bem. Falar é que a gente se entende. Mais uma para pormos na t-shirt. Este tema entronca numa série de outros assuntos que já fomos tocando. Acaba por ter relevância para a forma como abordamos a Bíblia, para a forma como nos posicionamos ou como o nosso movimento se tende a posicionar na política, na sociedade, forma como pensamos em problemas ecológicos, cuidar do meio ambiente, forma como interagimos com a cultura, etc, etc. Se calhar vamos voltar a este tema ao abordarmos alguns desses temas noutros episódios, mas agora para terminarmos podemos voltar a uma questão que já tínhamos tocado antes, que é, então, somos conservadores, evangélicos conservadores, algum de nós se quer afirmar aqui como fundamentalista, algum de nós acha que há aqui um espaço para uma outra categoria que seria o tal evangélico progressista? Eu acho os termos todos muito escorregadios e por isso é que e evito usá-los. E é aquilo que o Ruben está a dizer, são sempre termos relativos. Eu aos olhos de alguém vou ser conservador, porque sou mais conservador que essa pessoa, e aos olhos de outro alguém vou ser liberal, porque estou mais progressista do que essa outra pessoa. Por isso eu não me preocupo muito com essas terminologias, com essas estampas. E há uma frase do Chesterton que eu gosto muito, que é sobre isto também, progressistas e conservadores, que é os progressistas querem mudar as coisas para pior e os conservadores não deixam que elas mudem para melhor. Então eu acho que isto, porque cada um tem os seus ângulos mortos e acho que serve de muito pouco. Se eu chegar ali a apresentar-me, olá, eu sou um cristão conservador, eu já estou a dar um bilhete de identidade que vai muito mais ocultar do que revelar à pessoa com quem eu estou a falar. Por isso eu prefiro conversar tema a tema do que propriamente dizer eu sou do lado dos conservadores ou dos progressistas, ou o que é que seja. Quem tinha razão era Einstein, não é? Mecânica relativa, é tudo.
Quer dizer, o Nuno não concorda, porque o Einstein era um académico. Ele publicou algum paper? Então não. Eu, na definição que o Keller aqui dá, olhando então para as tais 4 marcas teológicas, portanto, a autoridade da Bíblia como a suprema regra de fé e prática, e quando se diz, para levantar aqui a autoridade, estamos a falar no sentido de meio, obviamente que Deus depreende-se, está implícito que Deus está a falar a partir da Bíblia, e não só, mas é a Bíblia que me permite perceber o que é Deus e o que não é. O outro ponto tinha que ver com a necessidade do novo nascimento do Espírito Santo, a reconciliação com Deus através do que Cristo fez na cruz e não por algo que eu faça, e uma responsabilidade de partilhar estas boas notícias que Deus nos deu. Estas 4 coisas, se forem essas que definem um evangélico conservador, então sim, eu sou um conservador nesse sentido, e exclusivamente talvez, e não tenho pudores em sê-lo. Pois, o problema eu vou dar só aqui alguns exemplos. Número 1, a autoridade da Bíblia. Vai uma pessoa que vai dizer, ok, tens que subscrever uma inerrância blindada, disto e disto daquilo. Número 2, a necessidade do novo nascimento, sei lá, tens que fazer isto, ou falar línguas, exatamente. Claro, depois cada ponto reconciliação com Deus é só a visão, a expiação substitutória que é a única que é vigente. Responsabilidade de partilhar o Evangelho, tens que distribuir folhetos todos os domingos. Isso, qualquer coisa que se diga pode sempre procurar alguma subtileza, alguma crítica que se faça, claro, mas nos sentidos mais simples destas 4, certo. E obviamente cada uma delas precisará da sua nuance, da sua clarificação. Pronto. Eu acho que falta aqui um ponto que não sei se terá integrado em alguns deles, mas que é o primado da consciência, ou seja, a questão protestante, não é? É o Lutero dizer: eu não posso ir contra aquilo que eu percebo como verdade na minha consciência. Eu acho que isso é muito evangélico. E as escrituras. E eu acho que isso é muito evangélico. Nós não temos magistério, não temos papa, não existe, e para muitos católicos também não tem, mas pronto, isso é outra conversa. E obviamente nós agora esqueci-me do que dizer. Mas, acrescentar esse ponto da consciência. Consideras que é um ponto... Exato, é a primazia da consciência. Eu acho que é isso. Um ponto distintivo importante. Que pode ser evidentemente abusado, tipo, no individualismo extremo, mas eu acho que é por isso razão que eu não sou de uma versão do cristianismo mais histórica, entre aspas, pronto. Porque eu não me sinto obrigado a ter que crer no magistério. Então o teu 50% da tradição eu não disse 51, 49. Não, mas tens que acrescentar aí a tua consciência, não é? Já não pode ser 50-50. É a Bíblia, a tradição e a tua consciência. É o testemunho do Espírito Santo no meu coração. Se Jesus pode ser 100% homem e 100% Deus, o Natanael pode ter 50-50-50. Sem problema. Olha, eu pessoalmente, se eu me considero evangélico conservador, sim, é uma etiqueta que eu não tenho problemas em me identificar, mas também não tenho problema de me identificar com outras pessoas que não tenham essas etiquetas, e também não quer dizer que concorde e com tudo o que pessoas acham que também abracem essa categoria. Não tomo isto como definidor. Aquilo que é definidor realmente é: eu quero ser um ouvinte do outro, mas principalmente de Deus. Quero ser um aprendiz, quero aprender, quero ser discípulo. A categoria em si, especificamente, batota, pá. A forma... Também eu, não, porque pá. Sim, ok, certo. Sim, concordo. Mas, ou seja, o foco não é
eu me conseguir claramente me posicionar nestes eixos ou nestes rótulos podem ser úteis para nos percebermos, para falarmos uma mesma linguagem, para percebermos onde é que de fundo nós estamos em comum e estamos em discordância, mas não é realmente aquilo que é o mais fundamental. Mais ou menos. Desculpa. Supostamente, se nós concordarmos aqui que há aspectos do fundamentalismo que estão errados, portanto, percebermos isso é percebermos que se nós estamos a cair nesse espectro é porque não estamos a ouvir Deus. Portanto, compreender estes conceitos é precisamente querer ouvir Deus. Portanto, tu disseste, não são muito importantes estes conceitos, o que eu quero é fazer isto. Perceber estes conceitos e estes perigos é precisamente um instrumento também para ouvir melhor Deus e ser melhor cristão. Certo. Mas eu não quero perceber porque ele é anti-intelectual. Exato. Então, para ele... Eu quero é ouvir... Sente coisas. Eu quero ouvir também os fundamentalistas. Eu quero também ouvir os liberais. Eu quero ter comunhão com eles. Quero isso faz parte de ser conservador. Pronto. Sim, eu concordo contigo. Ter uma visão e falar sobre isto permite-nos... Falar em liberais. Isso aqui é brutal. Ok. Vamos fechar por aqui. Nós vamos continuar a falar. Tu disseste se subscrevias esses pontos. Eu não ouvi. Estamos Ei, Nathanael. Vamos ouvir nada. Mas para mim é importante. Eu acho este artigo do Tim Keller acho corajoso e acho necessário. Acho que há aqui um discernimento do qual nós beneficiamos e é importante para mim que consigamos ter mais e mais fóruns onde se fala disto, onde se fala da tendência fundamentalista ou da pressão fundamentalista que por vezes possamos sentir e que possamos concordar, não tem de ser assim. E é importante para mim não ser fundamentalista numa série de áreas porque acho que não temos de o ser e acho que, na verdade, acho que o Evangelho nos leva a não sê-lo. Quanto a ser conservador ou ser evangélico, eu quero continuar a ser evangélico, de alguma forma, e nós vamos falar disso no próximo programa, gostaria de propor que pudéssemos redefinir o que é ser evangélico em algumas das suas, em alguns dos seus aspectos. E isso fica para... Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Referência a Dragon Ball, nem toda a gente. Como é que eram aquelas bolas do dragão? Eram 7 bolas. Bolas de cristal. Para convocar o dragão.